Hoffman foi falar mal dos CACs, né, no CPI do MST, e tomou uma pralinha desse tamanho. Assiste aí pra vocês verem, galera. Que infelizmente esse país tornou-se um país das armas. Hoje nós temos mais gente com registro em CAC, cerca de 700 mil pessoas, do que efetivo da Polícia Militar em todo o Brasil, do que efetivo das Forças Armadas. Qual é a serventia de um registro de caça para a sociedade brasileira? Caça é medieval, vai caçar o quê? Qual é a serventia de um registro para colecionador? O que tem de importante para colecionar armas, a não ser ter um monte de arma de fogo que só traz morte em casa? Ou para um profissional, um atirador profissional? Para mim, atirador profissional é de força de segurança. Não é qualquer um que anda pela sociedade. Nós temos que acabar com esses registros e com os clubes de tiro. E eu fiz para sanar uma injustiça cometida aqui nessa CPI, mais que uma injustiça, uma demonstração abjeta de total falta de conhecimento histórico, somada a uma total falta de conhecimento básico de direito constitucional, até das previsões mínimas das garantias individuais da Constituição brasileira. Foi dito aqui, de forma extremamente agressiva, qual a função do tiro esportivo no Brasil. Ora, a primeira medalha olímpica conquistada pelo Brasil, primeira medalha de ouro, o Guilherme Paraense, Tenente Guilherme Paraense, foi o primeiro a obter uma medalha de ouro no tiro olímpico. Todas as atividades do tiro esportivo são aspectos legítimos, legais, que vão ao encontro do dispositivo constitucional. Senhor deputado, por gentileza, respeite a minha fala, porque enquanto a senhora estava balbuciando esses absurdos, eu fiquei quieto. Ok, por favor. Eu estou no meu tempo de fala. Retorne ali 6 minutos e 40, por favor. Eu estou no meu tempo de fala. Retorne 6 minutos e 40. Ok, 6 e 40. Muito Pode bem. falar, deputado. A Constituição Federal assegura e impõe que o Estado incentive o desporto, sendo o tiro esportivo uma das formas legítimas e legais de prática desportiva. É um desporto e, ao invés de ser caçado e agredido por parlamentares e pelo presidente em exercício, deveria ser incentivado e preservado. Em relação ao colecionismo, atacado da mesma maneira, é o colecionismo que assegura a preservação do patrimônio histórico do nosso país. Muitos equipamentos e muitas armas de valor histórico inestimável, infelizmente, foram destruídas de forma desarrazoada na sanha desarmamentista que acompanha o afã ditatorial daqueles que se amoldam à Venezuela e à Nicarágua, dentre outras ditaduras no mundo, que sabem que o último degrau de uma ditadura, para se implementar uma ditadura em um país, é sim o desarmamento da população, seguindo recomendações que envolvem o microdesarmamento perpetradas pela ONU. Não bastasse, foi falado aqui qual a função social da caça, de forma transversa, dizendo que a caça não tem serventia alguma por ser uma prática medieval. Ora, o ser humano só está onde está pelo consumo de proteína animal, que corroborou com o desenvolvimento do seu cérebro. Não bastasse, a caça no Brasil se limita à espécie invasora do javali ou à caça de subsistência. Quando é falado nessa casa que a caça é uma prática medieval, vilipendia-se e agride as pessoas que humildemente fazem desse meio uma das formas para obter alimentação. Por isso, a preservação da caça de subsistência na legislação brasileira, porque em alguns rincões do Brasil que não são acobertados pelo desenvolvimento, mantém as pessoas como meio de obtenção de proteína, a utilização da caça. Não bastasse isso, o manejo de javali é imprescindível à saúde do agronegócio brasileiro, uma vez que estes animais destroem completamente lavouras e outras atividades
inclusive por ser vetor de febre aftosa, ameaçando toda a pecuária brasileira e toda a criação de suíno no nosso país. As restrições ao manejo de javali impõem ao agro um risco absurdo em relação à sanidade animal no Brasil. Além disso, essa espécie causa danos ainda maiores à natureza, uma vez que sacrifica e consome todos os animais de nidação terrestre. Não bastasse, os registros são fartos desses animais consumindo e abatendo mamíferos de pequeno e médio porte, desde bezerros a filhotes de animais da fauna silvestre brasileira. O cavalo, potro, como o deputado Rodolfo pontuou aqui. Além disso, é importante frisar, além de consumir bezerros e outros animais, trazem danos gravíssimos à flora brasileira, destruindo nascentes e prejudicando biomas. Esses animais que chegam a ter mais de 200 quilos, infelizmente não podem ser contidos pelas armadilhas divulgadas por um núcleo supostamente técnico do IBAMA, que aponta como meio de combater esse mal simplesmente o encarceramento desses animais. No entanto, não existe nenhuma armadilha viável para conter esse ataque desses animais. Portanto, a atividade de caça, colecionismo e tiro esportivo no Brasil não só tem amparo legal, como historicamente tem se demonstrado importante para a sociedade brasileira. Quem persegue uma atividade ilícita que gera emprego, paga imposto e assegura o desenvolvimento do país, simplesmente porque não gosta dessa atividade, está impondo à sociedade brasileira um posicionamento ditatorial e completamente antidemocrático, uma vez que quer impor a toda a sociedade os seus gostos. Nós costumamos dizer que quando um liberal não gosta de alguma coisa, ele simplesmente não a consome ou não a pratica. No entanto, quando um comunista ou um esquerdista se opõe a determinada prática, independente da licitude e de quanto essa prática corrobora para o desenvolvimento social, eles querem proibi-la. É um grande absurdo e fere a livre iniciativa, princípio basilar de um país que fulcra sua economia em parâmetros democráticos, você ferir a livre iniciativa e exclusivamente por critérios ideológicos, como pretende o presidente em exercício. O que acontece e o que ele se propõe, de maneira extremamente desarrazoada, é destruir completamente um nicho que move a economia brasileira exclusivamente por um viés ideológico, o que é um ato abjeto, ditatorial, digno das piores ditaduras do Brasil. Enfim, presidente, para concluir, agradecendo mais uma vez ao Coronel Crisóstomo por ter me cedido o tempo especificamente para sanar esse arroubo absurdo, é sim a caça, o tiro esportivo e o colecionismo, atividades lícitas que contribuem para o desenvolvimento da sociedade brasileira, e nós não permitiremos que ela seja destruída por um projeto de ditador. Obrigado. Muito obrigado, deputado.